Boa noite, amigos. Boa noite aos internautas. Boa noite aos amigos do Núcleo Espírita Teles de Menezes. É com muita gratidão no coração que eu agradeço a oportunidade de trabalho nessa seara do Mestre. Infelizmente, não pude estar presente ao vivo com vocês, para que a gente possa realmente assim exercitar uma roda de conversa. Eu estou fora de Salvador e no momento eu estou sem internet. Tive um problema de internet aqui, mas o importante é que eu pude estar gravando essa palestra, né, para a gente poder estar refletindo sobre o tema que foi proposto pela casa, Consciência no Bem. Sabendo que o núcleo está trabalhando esse mês dentro da perspectiva de moços e velhos, né, daquele livro Boa Nova, e aí juntos ficou o convite para refletirmos sobre o tema Consciência no Bem. Esse tema ele está no livro Receitas de Paz, de Joana de Anjos, psicografada por Divaldo. E Joana nos faz um convite aí para que a gente possa refletir sobre essa consciência no bem. E para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu vou trazer uma frase inicial da Joana, seria até o primeiro parágrafo, não seria nem a frase, que ela começa esse capítulo. Ela diz assim: o homem que se conscientiza das próprias responsabilidades melhor se arma de recursos para enfrentar as vicissitudes. Tem fé no futuro e trabalha para alcançá-lo, mediante realizações de enobrecimento. Então, Joana passa a nos dizer aí que da necessidade de nos conscientizarmos das nossas próprias responsabilidades. Que responsabilidades são essas? O que seriam essas responsabilidades que Joana nos convida e nos chama a atenção? São as nossas responsabilidades com o nosso projeto de vida, o nosso projeto reencarnatório. Tudo aquilo que a gente se programou para realizar nessa reencarnação atual. E de que a gente precisa tomar consciência dessa responsabilidade assumida anteriormente. E sabendo que todas as vezes que a gente estiver tomando consciência das nossas próprias responsabilidades espirituais, responsabilidades morais, nós estaremos nos armando de recursos para enfrentar as vicissitudes. E o que será que Joana quis dizer com vicissitudes? Né? Esses recursos para enfrentar as vicissitudes. Porque vicissitudes são os altos e baixos que a gente vai passando nas nossas vidas. E os recursos? Os recursos são o que Jesus nos trouxe. A lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, as leis divinas, o conhecimento das leis divinas relacionado com as virtudes que precisamos desenvolver, porque todos nós trazemos, como diz Leão Diniz, nossas potências da alma, as potências da alma. Então, precisamos desenvolver as nossas potências, precisamos exercitar as nossas virtudes, que estão latentes dentro de cada um de nós, espíritos imortais. Então, Joana fala que a gente consciente dessas responsabilidades, a gente vai se armar melhor para enfrentar as dificuldades e os desafios do dia a dia. Porque se eu tenho consciência de que eu sou espírito imortal, estou numa caminhada evolutiva, espiritual, buscando a minha evolução, eu vou buscar os melhores recursos para que isso aconteça. E os recursos estão no Evangelho de Jesus. Todos os recursos estão lá. E hoje, né, como ela fala aí mais adiante, nós que somos novos cristãos, trazemos o quê? De recursos? A doutrina espírita, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo, como a gente tem falado dentro do movimento espírita. Então, a gente tem recursos para se armar, para poder a gente enfrentar essas dificuldades. E ela fala que
o homem consciente, ele tem fé no futuro e ele trabalha para alcançá-lo mediante realizações de enobrecimento. Então, é um convite para que todos nós trabalhemos para o bem, para que o nosso futuro seja um futuro melhor, um futuro abençoado, um futuro que a gente olhe para trás e veja que ele foi construído através de realizações nobres nessa caminhada que a gente faz, evolutiva. Mas será que é fácil a gente se conscientizar dessas responsabilidades? Joana de Ângeles nos fala naquele livro Jesus e a Atualidade que o homem, primeiro, tem andado no mundo de maneira muito distraída, ou seja, temos atendido às demandas materiais em detrimento das demandas espirituais. Temos esquecido da nossa origem, quem somos, da onde viemos, por que estamos aqui. Temos esquecido que somos espíritos imortais, vivendo experiências materiais através da reencarnação para o nosso crescimento e a nossa evolução. Mas o que temos feito com nossas reencarnações? Será que a gente realmente tem se conscientizado do nosso propósito, da nossa responsabilidade? Temos entendido que a gente tem todo um projeto reencarnatório que é feito para que a gente possa vencer os desafios e dar mais um passo a caminho do nosso processo evolutivo? E que recursos são esses que Joana fala? Então, assim, a gente já sabe que o Evangelho, mas precisamos colocar o Evangelho em prática. E aí, mais adiante, Joana fala no capítulo que é importante o quê? Reunir valores morais e enfrentar os problemas sem perder o equilíbrio. Então, são duas questões importantes. Então, precisamos nos trabalhar moralmente. Trabalhar moralmente quer dizer trabalhar as nossas virtudes, desenvolver as nossas virtudes. Porque, como nos diz Leão Diniz, todos nós trazemos potências, potências da alma. E essas potências precisam ser desenvolvidas. E como trabalhar esses valores morais? É como está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo, acho que é na terceira parte, onde ele fala das leis de Deus, das leis divinas, das leis morais, e que ele vem falando da perfeição moral, onde ele fala que é necessário a gente combater o egoísmo e o orgulho. Porque a gente, quando fala em egoísmo e orgulho, muitas vezes, a gente acha que é algo que está fora, e muitas vezes a gente não se coloca, a gente fala, não, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso, eu não tenho orgulho nenhum. Mas se a gente fizer uma análise profunda do nosso comportamento, né, na nossa vida, no dia a dia, diante da nossa família, diante dos nossos amigos, do nosso trabalho, diante do nosso próximo, a gente vai perceber nessa caminhada o quanto a gente ainda traz de egoísmo e de orgulho. O egoísmo, muitas vezes, quando a gente não quer trazer a humildade de aceitar aquilo que nos é proposto e que muitas vezes o outro acaba nos impondo, né? E que a gente não para refletir. Vale a pena entrar nesses embates externos que muitas vezes o outro propõe para causar um desequilíbrio em nós? Não que o outro venha com o propósito, vou desequilibrar fulano, não. Mas as atitudes do outro muitas vezes causam desequilíbrio em nós. E é esse convite que Joana faz quando ela fala assim, enfrentar os problemas sem perder o equilíbrio. Mas como enfrentar isso, os problemas sem perder o equilíbrio? A gente vai vivendo no dia a dia, vai vivendo as questões do cotidiano, as dificuldades chegam, os problemas em família chegam. Quando a gente se dá conta, a gente está dentro de um redemoinho de problemas, de dificuldades, já caímos num processo de desequilíbrio que a gente muitas vezes não se dá conta, e aí a gente percebe-se adoecido fisicamente, adoecido mentalmente. E aí o convite de Joana é para que a gente reúna realmente esses valores morais, de paciência, de fé, de esperança, né? De
tranquilidade, serenidade, né? Então, são virtudes que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia. Mas como trabalhar essas virtudes no nosso dia a dia? Como exercitar? Eu costumo dizer que é uma caminhada que a gente faz iniciando das coisas pequenas, das nossas atitudes, do dia a dia, do cotidiano. E a família é o grande laboratório para que a gente possa reunir esses valores morais, porque é dentro da família que a gente encontra os maiores desafios. Muitas vezes fala, não, a gente reencarnou com os nossos limites. Muitas vezes não. A gente reencarnou com muitos dos nossos amores também. Mas temos divergências de pensamentos. Somos espíritos individualizados. Trazemos questões que são nossas e que muitas vezes vai de encontro ao que o outro pensa e o que o outro traz. E a família tem sido o maior laboratório para que a gente possa fazer esse exercício, né? A gente deixar o que Joana fala em alguns livros dela, deixar de lado da importância às bagatelas e da importância ao que realmente precisa. Porque quantas vezes na nossa caminhada a gente tem dado importância a coisas que não vão fazer a menor diferença na nossa vida, né? A gente muitas vezes está brigando em casa porque a casa está desarrumada, porque não botou aquilo no lugar, porque fulano não fez aquilo que a gente queria, mas a gente não tem buscado o entendimento de que cada um está dando o que pode, o que sabe, e que nessa caminhada a gente tem aprendido uns com os outros. A gente tem aprendido com os outros, porque a gente influencia o outro, porque a gente inspira o outro. Mas quando a gente reúne valores morais, né, a gente tem atitudes melhores, a gente já passa a exercitar, né, o bem em nossas vidas, a gente tem um olhar de ver tudo de melhor, tudo o bom no outro, o melhor que o outro traz, a gente muda o nosso foco, muda o nosso padrão vibratório, e aí a gente vai fazendo uma caminhada melhor, sem perder esse equilíbrio que Joana nos convida, que não é fácil. E aí a gente acaba tendo um bocado de técnica, né? O pessoal fala assim, não, quando alguém lhe diz algo que você não gosta, você não responda, coloque água na boca, respire, conte de 1 até 10. Né? Então, são técnicas de exercício para que a gente realmente possa, assim, não sair do nosso eixo, do nosso equilíbrio, quando chega a dificuldade. Porque Joana fala assim, que quando o homem, quando compreendido, e diante das dificuldades, ele precisa permanecer íntegro no culto do dever e confiar na resposta do tempo. Ela fala uma coisa bem interessante, confiar na resposta do tempo. Então, assim, quando incompreendido e diante das dificuldades, a gente precisa se manter íntegro no culto do dever, de fazer o que precisa ser feito moralmente, né? O que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um dever moral, que muitas vezes cumprir o nosso dever moral, ele vai de encontro às nossas aspirações, os nossos desejos. É o que a gente fala assim, a gente fala no Pai Nosso, que seja feita, Senhor, a sua vontade, mas muitas vezes a gente quer colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, acima do que está proposto para cada um de nós e que precisa ser realizado. Então, o dever moral, a gente precisa, inclusive, cultuar esse dever, né, diante da incompreensão, da dificuldade que chega, porque é importante. É importante na nossa caminhada. Aí ela fala, confiar na resposta do tempo, do tempo. E ela completa assim, que o tempo é inevitável desvelador de todas as coisas. E a gente para pensar assim, quantas vezes a gente deu tempo para que as coisas se acalmassem, se organizassem, e que a gente, e também muitas vezes quando a gente agiu de forma afobada, de forma inconsequente, de forma impulsiva, a gente se deu conta de que quando o tempo passou, as coisas se acalmaram e tudo aconteceu do jeito que teria que acontecer. E a gente olha para trás na nossa caminhada e fala, é verdade. A gente olha e vê assim, a gente fala, é verdade.
Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Talvez acontecesse de uma maneira melhor se tivéssemos tido atitudes melhores. Mas não devemos nos culpar por isso. Por quê? Cada um de nós está num grau evolutivo. Cada um de nós está agindo diante dos desafios, das dificuldades da vida, de acordo com aquilo que a gente sabe, com a história que a gente traz, com tudo aquilo, toda a bagagem espiritual que a gente vem construindo ao passar do tempo. Então, assim, lembrar de que hoje nós somos a nossa melhor versão reencarnatória. Nós estamos no melhor momento reencarnatório, porque já trazemos toda uma bagagem espiritual, já trazemos conquistas espirituais, que muitas vezes a gente não se dá conta nessa caminhada. A gente tem focado muito nos nossos defeitos. Ah, eu ainda não consigo, eu ainda não posso, eu ainda não sei. Com certeza, eu ainda não consigo, não posso, não sei. Com certeza trazemos ainda os nossos vícios morais. Não é à toa que estamos no processo reencarnatório. E eu costumo dizer que a reencarnação é um perdão divino, é uma possibilidade divina que Deus nos dá e diz assim, filho, tu errou lá atrás, né? Acertou em muitas coisas, mas errou também em muitas que precisam ainda de ajustes. Então, segue para ti uma nova oportunidade. E aí a gente percebe que quando Joana fala da consciência no bem, e o que seria o bem? O bem é a gente estar de acordo com as leis divinas. Então, por que a gente vem passando por processos reencarnatórios? Porque a gente precisa se ajustar com as leis de Deus. Ainda estamos no descompasso, né? As leis estão lá, nós estamos cá. Em algum momento a gente se aproxima, se alinha dessas leis, mas muitas vezes temos estado em desalinho com as leis de Deus. Que o mal nada mais é o quê? Quando estamos indo contra as leis divinas, contra as leis de Deus. Então, a reencarnação traz um propósito de que a gente se conscientize no bem, na necessidade do bem, se conscientize de que as leis divinas estão nos levando para um processo evolutivo espiritual, que é o caminho de todos nós. Não importa se uns chegarão antes, outros chegarão depois. É o caminho de todos nós. E aí, Joana nos convida também a nos permanecermos íntegros nessa caminhada, íntegros no nosso dever moral, o dever moral de fazer aquilo que precisa ser feito, quando muitas vezes aquilo vai de encontro aos nossos anseios e aos nossos desejos. Lembrando que a vontade do Pai tem que estar sempre acima, porque tudo vai acontecer de acordo com a vontade dele. E se continuarmos como crianças mimadas, né, querendo fazer malcriação, né, sem querer aceitar os desígnios divinos, continuaremos em sofrimento, em desequilíbrio, sem serenidade, perderemos a fé, porque a fé é a confiança em Deus, perderemos a esperança no futuro melhor, acharemos que viveremos aquele sofrimento, aquela dor para sempre, né? Esquecendo do que o Chico Xavier fala para a gente, que tudo passa, tudo passa. E Joana traz muito sabiamente, confiar na resposta do tempo, inevitável desvelador de todas as coisas, que o tempo mostra tudo, o tempo vai descortinando, né? Tudo que é preciso a gente ver, tudo que é necessário a gente olhar, né? Então, que a gente já tendo essa consciência, né, de confiar na resposta do tempo e se mantendo em paz, em equilíbrio que ela convida, a gente já vai fazendo uma caminhada melhor. E ela diz assim também, que para mim é o mais difícil. Sob tensão, age com harmonia. Mas como, meus irmãos? A gente, num momento de tensão, age com harmonia. Primeiro, que a gente age muito na impulsividade. Né? A gente, quando está tenso, a gente quer resolver o problema de qualquer sorte, de qualquer jeito.
Eu tenho saído esses dias com uma amiga, a gente está resolvendo algumas questões aqui, eu estou em São Paulo, e aí muitas vezes eu tenho visto que em momentos de tensão, assim, de dificuldade, quando a gente não está conseguindo resolver as coisas que a gente precisa, ela tem buscado respostas imediatas, rápidas, soluções imediatas, sem pensar no futuro, nas consequências que aquilo ali vai gerar, que é algo que acontece muito com a gente. A gente, sobre tensão, seja no trabalho, seja em casa, a gente sempre busca as soluções que vão dar, que serão resolver o problema de forma imediata. E é justamente nisso aí que tem a cilada, que é muitas vezes a gente sucumbe. Por quê? Essas respostas imediatas faz com que a gente não pense nas consequências futuras do que aquilo pode gerar. E aí Joana convida a gente, nesses momentos de tensão, a agir com harmonia, a buscar a paz interior. E como fazer? Momento de tensão, busca você dentro, você dentro de você mesmo. Essa busca interior, busca a conexão com Deus. Então busca a harmonia através da prece, através do silêncio, através da contemplação da natureza, para que a gente realmente, naquele momento de tensão, a gente possa tomar as melhores decisões. Porque a gente ainda age no automatismo. A gente ainda traz questões que não foram bem resolvidas em encarnações passadas e que a gente continua a resolver de forma indevida e incorreta na reencarnação presente. Lembrando aquilo que André Luiz traz da casa mental, né? Ele traz que a casa mental traz 3 andares: o inconsciente, o consciente e o superconsciente. Então, o inconsciente é aquilo que a gente já faz no automatismo, que a gente já nem raciocina sobre aquilo que está fazendo. A gente já vai no automático. Então, o convite de Joana aí é para que a gente venha para o consciente, para que a gente se dê conta, a gente se perceba daquelas atitudes que a gente está tomando ou dos recursos que a gente já possui para tomar melhores atitudes. Né? Então, estarmos conscientizados daquilo que trazemos, daquilo que somos. E é um processo de autoconhecimento, autodescobrimento, para que realmente, quando chegue a tensão, chegue a dificuldade, a gente não tome decisões imediatas, já lastreadas por aquilo que a gente traz no automatismo e que a gente muitas vezes vem errando, se precipitando. E aí ela vai adiante e fala assim, que em posição de paz a gente atue com entusiasmo. Mas como estar em paz quando muitas vezes a gente está sob tensão? Quando muitas vezes os desafios vão chegando. A caminhada evolutiva ela é bem interessante. O Pai é muito misericordioso. Veja bem, é igual aquele ditado: depois da tempestade vem a bonança. E realmente vem a bonança. E realmente vem. Porque depois da tempestade, a gente percebe que a gente tem um momento de refrigério para restabelecermos as nossas forças. Então, a gente vai, nesses momentos de tensão aí, a gente precisa assumir uma posição de paz. Mas como assumir uma posição de paz? É como eu falei, equilíbrio interior. Buscar se encontrar consigo mesmo, eu comigo mesmo, eu com Deus. Eu buscar através daqueles recursos que eu falei, da prece, da paz, do silêncio, da tranquilidade, né? E lembrar daquela música de Nando Cordel, que a paz do mundo começa em mim. Se eu faço o bem, tem uma grandeza dentro do meu coração. Né? Então, lembrar que precisa estar em nós. Por quê? Ter paz interior é quando o mundo lá fora está num torvelinho, num turbilhão, numa tempestade, mas
a gente internamente está em paz, em harmonia. E foi isso que aconteceu com quem? Com Jesus. Vocês lembram no momento da tempestade no barco, que Jesus dormia e que os apóstolos, sob tensão, desesperados, vão acordar Jesus para que Jesus pudesse o quê? Acalmar a tempestade. E por que Jesus conseguiria acalmar a tempestade e os outros não? Porque Jesus já usa esses recursos internos, esses valores que Joana nos propõe, e porque Jesus, inclusive, age com entusiasmo nessa paz que ele trouxe e nos traz. Então, Jesus já tem os recursos interiores de manter a harmonia, a paz e de fazer essa conexão espiritual com o Pai. Tanto que Jesus, no livro Boa Nova, ele fala que ele sabia que ele ia passar por desafios que ele ia enfrentar aqui na Terra, que foi um propósito dele, né, para nos ajudar nesse processo evolutivo, mas que ele vinha com a confiança e a fortaleza no Pai, que é isso também que cada um de nós precisamos ter, confiança e fortaleza em Deus. Trabalharmos essa paz interior para que a gente possa conseguir, nos momentos de dificuldade, agir com harmonia. E aí Joana fala assim, que é justamente nesse homem que ela vem trazendo aí, né, que o homem que do culto que cultua o dever moral, esse homem de equilíbrio, esse homem de paz interior, é nesse homem que estão presentes os títulos de cidadão ideal, né? E ela disse assim, é nesse homem que um dia que traz esses títulos de cidadão ideal, que um dia se tornará comum na sociedade, mais justa e mais feliz. Então, imagine, meus irmãos, todos nós, né, já trazendo essa consciência no bem, trazendo essa consciência das nossas responsabilidades espirituais, essas nossas responsabilidades morais, buscando agir melhor no mundo, ou seja, a nossa sociedade será melhor, será mais justa, será mais feliz. E aí estaremos exercendo aquilo que o Evangelho propõe e que a gente fala que não é nem tudo, mas é uma parte, né? Que são as qualidades, as características do homem de bem, né? Do homem que segue adiante, passos firmes, passos fortes, tendo consciência do seu projeto de vida, tendo consciência dos seus deveres morais, tendo consciência dos direitos do próximo e dos seus próprios direitos, tendo consciência que nessa caminhada não estamos sozinhos estamos acompanhados, tendo consciência de que o outro, o nosso próximo, tem sido matéria-prima do nosso desenvolvimento, como dizia um amigo meu, Rafael, que já desencarnou, né? Ele falava que o próximo, o outro, servia de matéria-prima para o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Lembrando que, como a doutrina traz, somos devedores uns dos outros. Aprendemos constantemente uns com os outros. E aí Joana fala assim, que quem se entrega ao ideal religioso, né, descobre as altas finalidades da vida e, por antecipação, experimenta a felicidade que lhe reserva após as lutas reindas da sublimação. Então, ela vem, inclusive, falando que, em um determinado momento, o cristianismo, lá atrás, né, nos primeiros tempos, foi uma saga de heróis, de santos, né, em face da integração na causa que sustentava os participantes da fé. Então, Joana está nos dizendo o seguinte, que naquele momento lá atrás, nos primeiros tempos do cristianismo, muitos morreram nas bocas dos leões, muitos morreram crucificados, né? Além de Jesus, os apóstolos, muitos sofreram bastante para que esse cristianismo que nós temos hoje, né, pudesse se fortalecer, pudesse se espalhar pelo mundo.
E eles se sustentaram, né, nessa fé. E eles acreditaram. E a gente sabe, dentro de tudo que a gente estuda no Evangelho e na doutrina espírita, que todo esse sofrimento, toda essa dificuldade que foi enfrentada por esses espíritos, habilitaram eles a se tornarem espíritos melhores, né? Passaram a ser espíritos puros, espíritos evoluídos. E ela traz, inclusive, que a gente, nessa caminhada, quando a gente se entrega a esse ideal religioso, que ela chama a gente agora como os novos cristãos, né? E ela faz um convite, inclusive, aos espíritas, que ela diz que o mesmo deve ocorrer aos espíritas, que são os novos cristãos, que a gente precisa aproveitar o conteúdo da doutrina espírita e as condições especiais que ela nos traz para de vivê-la na atualidade. Então, o que é que Joana está nos convidando aí? A sermos páginas do Evangelho, páginas vivas do Evangelho, como diz Sandra Borba. E o que é ser páginas vivas do Evangelho? É a gente colocar em prática o que o Evangelho de Jesus nos propõe. É a gente ter consciência de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Os nossos bens verdadeiros são os bens espirituais. E tudo que a gente tem angariado aqui na Terra, que a gente vai levar, são os nossos valores morais, que são os nossos bens espirituais. E que eles precisam estar além, acima dos bens materiais. Porque os bens materiais existem para nos proporcionar o exercício dos nossos valores morais, né? Para que a gente possa realmente angariar os nossos bens espirituais. Então, Joana nos convida que a gente realmente, ao nos entregarmos a um ideal religioso, né, ao Evangelho de Jesus, ao nos colocarmos como verdadeiros cristãos, que nós realmente busquemos fazer como esses heróis do passado, no enfrentamento das dores, das dificuldades, com fé, com resignação, com coragem, com paciência, buscando nos sustentar naquilo que o Pai nos propõe, nessa confiança que Ele nos propõe o tempo todo, né? Então, que a gente realmente possa sermos página do Evangelho no sentido assim, de não termos só o conhecimento do Evangelho, mas que a gente coloque em prática, que é algo que a gente até fala na evangelização, quando a gente trabalha com as crianças e os jovens, que é o cabeça, coração e mãos. O que é que significa isso? É a gente ter conhecimento doutrinário, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da doutrina. Coração é o aperfeiçoamento moral, é a gente sentir esse Evangelho em nós. E as mãos é levarmos esse Evangelho para o mundo, transformação social. Então, a cabeça, coração e mãos. Então, o Evangelho está aqui, o conhecimento, ele toca o nosso coração e a gente transforma o mundo. E aí, Joana fala para a gente que o objetivo da doutrina espírita é a realização do homem integral. Ela diz que a doutrina espírita ela propõe uma eficiente ética numa extraordinária filosofia de comportamento que capacita o homem para as conquistas morais que o alçarão à paz. O que será que Joana quis dizer com isso? Que a doutrina propõe uma ética eficiente, extraordinária filosofia de comportamento que vai capacitar a gente a conquistas morais que nos alçarão à paz. Educação do espírito. Tudo isso que Joana está nos propondo aí é educarmos o nosso espírito. Por quê? Educar o espírito? Porque é uma educação que vai para a vida inteira. Quando a gente fala de vida inteira, não é essa vida reencarnatória, não. É a vida do espírito. Porque quando a gente vai educando o nosso espírito através do nosso autoconhecimento,
sabermos quem realmente somos, sabermos o que trazemos, sabermos o que já podemos realizar e o que não podemos. Quando a gente vai fazendo esse autoconhecimento, né, entendendo o nosso comportamento, entendendo que valores morais precisamos ainda conquistar, faremos uma caminhada mais firme num propósito de sermos um homem de bem, né? No propósito do objetivo que a doutrina propõe, que Joana fala, que é a da realização do homem integral, que não vai estar trabalhando apenas uma parte de si, mas vai estar trabalhando um homem por completo, vai estar trabalhando o espírito. E essa educação que a gente vai, né, que é como diz Kardec, o que é a educação? É adquirir novos hábitos. Esses novos hábitos, novos caracteres que Kardec propõe, é de que a gente vá substituindo o que a gente traz de vícios morais por valores morais, né? Então, que a gente vai fazendo esse aprendizado. Então, adquirindo novos caracteres, novos hábitos, a educação. A gente já vai deixando para trás o que não nos serve mais e colocando na nossa vida o que realmente é essencial e importante. Tem um palestrante aqui em Salvador, Bassuma, e ele fala assim que a gente precisa estar muito preocupado se já estamos com a nossa mala pronta para retornar ao plano espiritual. O que estaremos levando na nossa malinha, né? Que valores são esses que a gente está levando na nossa mala? E ele lembra assim que a gente pode partir a qualquer momento. Então precisamos deixar a nossa mala pronta o tempo inteiro, né? Então, agarramos algo de bom, colocamos na nossa malinha e vamos deixando ela pronta. Porque o retorno pode ser a qualquer momento. A gente não sabe, né? Então, convite aí para que a gente deixe a nossa malinha espiritual pronta para esse retorno à pátria espiritual. E aí, Joana fala que a doutrina espírita, traz para a gente a explicação do que? Da razão dos infortúnios. O que são os infortúnios? A infelicidade, da adversidade, e a razão também dos nossos sucessos. Então, a doutrina espírita explica, através do que? Né? Essa razão dos infortúnios, do sucesso. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, né? A lei do retorno. Ela fala também que a doutrina explica o porquê das ditosas como das infelizes ocorrências. Então, tudo que nós estamos passando é necessário passar. Não estamos passando por nada que não seja necessário. Precisamos estar atento a isso. Haroldo Dutra, palestrante espírita, ele fala numa palestra dele que em um determinado momento ele estava bem desanimado na vida, se achando injustiçado de questões que estavam acontecendo com ele. E um amigo dele espírita falou para ele assim: Haroldo, injustiça existe, mas não existe injustiçados. E aí ele disse que fez uma reflexão profunda sobre aquilo, porque muitas vezes a gente tem se achado, se sentindo injustiçados, quando na verdade nós estamos o quê? Nos alinhando, né, com a lei divina. Nós estamos agora, né, buscando realinhamento com as leis de Deus, porque no passado praticamos ações, né, no mal, ações contrárias às leis de Deus, e agora a gente está se realinhando, se reajustando. Então, não somos injustiçados. Injustiça existe? Existe. Quantas injustiças temos visto no mundo? Mas tudo o que passamos é necessário para o nosso aprendizado, o nosso crescimento espiritual, e de maneira alguma somos injustiçados, né? E ela fala também que a doutrina mostra para a gente que todos nós somos iguais perante o Pai. Todos nós. Muitas vezes temos no sentido superior ao irmão, né? A gente se acha que está no estágio evolutivo melhor. A gente acha que a gente às vezes é espírita, a gente é melhor que o outro. Não somos. Não somos.
né? Precisamos ter a humildade de reconhecer que somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Estamos fazendo uma caminhada difícil. Alguns são trabalhadores da primeira hora, outros trabalhadores da última hora, mas todos com o mesmo propósito. E que a gente não é superior a ninguém. A superioridade moral que a gente está buscando é inclusive uma superioridade que vai dar a mão a quem ainda está na inferioridade moral para vir para o nosso lado. Ou seja, o propósito que Jesus traz é da fraternidade divina, para que todos aqueles que já avançaram um passo possam trazer seu irmão para se igualar, estar junto, como conta a passagem de Bezerra de Menezes, que Dr. Bezerra, quando retornou à parte espiritual, cheio de méritos morais, né, foi convidado a ir a altas esferas espirituais, e ele disse que não. O convite que ele recebeu de Maria, ele disse que não, que enquanto tivesse um espírito sofrendo na terra, que ele aqui continuaria para ajudar e para dar a mão. Então, a superioridade moral é nesse sentido, de que a gente tem que dar a mão a quem está atrás e continuar essa caminhada evolutiva, né? E ela fala que é importante que tenhamos consciência que a doutrina nos traz um convite de fé, de confiança a respeito da vida, do que a vida traz, do que Deus nos propõe, né? Então, convite de fé, confiar, 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 confiar. Que não estamos sozinhos, que o Pai não nos abandonou e que a fé é importante nessa caminhada. Mas lembrar que a fé precisa ter obras, a fé precisa estar em ação, precisa ter atitude, precisamos ter atitudes. Então, fé com atitude. E ela fala também que a gente precisa estar fortalecido sobre uma fé que se sustenta num conhecimento da vivência do fato, que é o que a gente já falou aqui, né? Então, que fé sem obras de nada vale. Então, tem que ser uma fé que ela se sustente no conhecimento da vivência do fato, ou seja, tendo o conhecimento do que ela propõe, das nossas responsabilidades morais, espirituais, né? Que essa nossa fé seja sustentada nisso, para que a gente não tema a injustiça e nem que a gente tema o mal, porque o mal, o que é a ausência do bem. E a ausência do bem é a oportunidade de aprendizado. Se a gente ainda está no mal, que é a ausência do bem, né, cumpre que a gente desenvolva esse bem, como diz Joana. Então, é aprendizado, é oportunidade de aprendizado, de crescimento. Então, a gente pode olhar agora na nossa caminhada, o que a gente ainda está indo de encontro às leis divinas, onde nos encontramos ainda no mal, como podemos fazer para irmos para o bem, para buscarmos essa consciência no bem, mas uma consciência no bem que fique só nas ideias, não. Consciência no bem de realização, né? E aí ela traz os exemplos na nossa caminhada evolutiva, né? Então ela cita Jesus, então ela fala lá que Jesus nunca desanimou, nunca, ou se precipitou. E é verdade, eu costumo dizer que Jesus realmente nunca desanimou, porque ele acredita em cada um de nós. Jesus não olha o que somos no momento. Jesus olha o que podemos vir a ser. E quando a gente olha o vir a ser, como Jesus tem esse olhar, então não há desânimo, porque sabe que tudo é um caminho e que a gente vai chegar lá no final dessa estrada, né? Então Jesus jamais se desanimou e jamais se precipitou, né? Então Jesus usava aqueles recursos que a gente falou lá atrás, da contemplação,
do recolhimento interior, de subir a montanha para orar e para estar com o Pai. E é isso que muitas vezes eu tenho feito um convite para cada um de nós e para mim mesmo, da gente subir a montanha e fazer esse encontro com Deus e com nós mesmos, para que a gente cultive a harmonia, o equilíbrio e a paz interior, para que a gente realmente possa seguir firme nesse propósito de vida, que não é fácil não. Os desafios têm sido muitos e é uma tendência nesse momento de transição planetária as coisas efervescerem ainda mais, piorarem ainda mais, porque é necessário a limpeza, né? A limpeza do planeta, a limpeza espiritual. E a gente tem visto tantas coisas, mas a gente precisa manter a fé e a esperança, né? E aí ela fala assim: confia na lição das horas bem aproveitadas e segue no caminho dos deveres que lhe dizem respeito. Então, assim, confia que a gente fala na evangelização que confiar ou semear é confiar na colheita. Ou seja, se a gente está fazendo uma colheita boa nessas horas da nossa vida, nós com certeza teremos uma boa colheita. Então, confia na lição das horas bem aproveitadas e segue no caminho dos deveres que lhe diz respeito. E quando ela fala desses deveres que diz respeito, é lembrando que depende de cada um de nós, que o esforço é pessoal nessa caminhada, que apesar de caminharmos juntos, ninguém poderá fazer o papel de ninguém nesse esforço pessoal que Jesus convidou a cada um de nós a seguir. Que é uma caminhada que, ao mesmo tempo que é solitária, é uma caminhada que a gente vai em companhia, mas temos a nossa parte, que são deveres que nos diz respeito. Então, a gente precisamos focar no nosso propósito espiritual, inclusive sem julgar o irmão, o erro do irmão, porque a gente esquece que a gente erra, né? E a gente aponta o dedo para o irmão. Então, assim, a gente focar no nosso propósito reencarnatório, sem apontar o irmão, ter o olhar de observação, aquilo é bom para mim, aquilo não é, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que é bom ou aquilo que me inspira, aquilo que pode me influenciar positivamente, eu trazer para mim. E não ficar apontando o irmão que está em erro, né? Esquecendo de fazer a sua parte de si próprio. Então, a gente fica na observação, no apoio, no auxílio e na ajuda ao outro. E ela traz também Kardec como exemplo, dizendo que Kardec foi um exemplo ideal de discípulo da verdade, que, em tomando a charrua, não olhou para trás. Então, ela fala que Kardec assumiu aí esse propósito firme dessa codificação, porque hoje a gente já acha tudo prontinho, a codificação pronta, né? Tudo elaborado, mas a gente não sabe o que Kardec sofreu de enfrentamento naquele momento na sociedade, de dores físicas, dores espirituais, porque Kardec era assediado espiritualmente, né? Mas graças à equipe espiritual que estava lhe dando sustentação, porque o trabalho precisava sair, ele se manteve firme. Mas em um determinado momento ele questionou: se eu não aceitasse esse trabalho de fazer essa codificação, o que teria acontecido? E os espíritos respondem: não se preocupe, porque a gente tem outros que estão sendo preparados. Porque se você não tomar a charrua e voltar e olhar para trás, a gente tem outros que a gente espera que tome a charrua e não olhe para trás e siga firme adiante, né? Então, lembrar que Kardec foi um exemplo aí de discípulo da verdade, que é o que precisamos ser, que a lei de amor, as leis divinas, a lei de justiça, de caridade, nada mais é o que? A lei da verdade, né? A verdade do Cristo, a verdade de Deus. E é isso que a gente precisa ser, discípulos dessa verdade. Então, ela vem falando que Kardec produziu em pouco tempo, realmente, foi pouco tempo. Kardec começou a codificação aos 50 anos, né?
Então, ela fala que ele produziu uma obra colossal em pouco tempo, que vem triunfando sobre o tempo como um monumento a clarear a humanidade de todos os tempos, futuro afora. Então, que a gente realmente possa pegar essa obra colossal aí que Kardec nos trouxe, que é esse Evangelho de Jesus redivivo, trazendo um entendimento que muitas vezes a gente não tinha por causa das palavras que são trazidas do Evangelho, difíceis, né? Que Kardec traz aí, tirou o véu, descortinou para nós, para que a gente possa ter agora um entendimento melhor do propósito de Deus, das leis divinas, e que a gente possa fazer essa mudança interior que a gente tanto precisa. Então, a gente lembrar que o nosso avanço espiritual, ele está diretamente relacionado com a nossa consciência, né? Que a nossa consciência, que se a consciência ela se refere ao conhecimento, principalmente ela se refere ao discernimento entre o bem e o mal, ou seja, que precisamos fazer escolhas sempre, né? E que nós já temos a consciência do bem, mas precisamos ter a nossa consciência no bem, que é a consciência da realização, né? Porque o mal a gente vem aí sofrendo ao longo da história, tem feito parte da nossa história, né? Temos vivenciado isso. Então está na hora da gente sair dessa roda, porque a gente tem condições de compreensão, de entendimento daquilo que vai nos levar para um caminho melhor, né? O nosso espírito clama pelo bem. Então está na hora da gente incorporar o bem ao nosso modo de vida. Lembrando que é possível realizar o bem o tempo inteiro. Isso vai ser só uma questão de escolha nossa, que muitas vezes vai doer quando a gente tomar as melhores decisões, mas são dores necessárias para o nosso pensar e o nosso crescimento. Lembrar também que Jesus sempre busca alguém para ajudar o outro, e nós somos as mãos de Jesus em ação no mundo. Então, meus irmãos, finalizando o nosso bate-papo, que a gente possa ter essa consciência no bem, que possamos buscar viver no bem e busquemos sempre o nosso Mestre Jesus amado como exemplo fiel da vivência de amor que o Pai propõe para cada um de nós. Um grande abraço a todos, que Jesus ilumine nossa caminhada, né, as nossas vidas, que a gente se mantenha firme nas nossas responsabilidades e conscientes do nosso propósito de vida e de fé. Que assim seja. Muita luz, muita paz para todos. Obrigado pelo carinho e mais uma vez agradeço aos amigos do Núcleo Teles de Menezes, Núcleo Espírita Teles de Menezes, pela confiança no trabalho, pela oportunidade de estar com vocês. Um grande abraço.